Muito boa noite. Boa noite, quem vai chegando. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar prosseguimento no estudo da obra Entre a Terra e o Céu. É a continuidade daquele projeto Espiritualidade na obra de André Luiz, da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Dulcineia. Boa noite. Da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nós escolhemos, para iniciar o estudo, essa obra, o livro Entre a Terra e o Céu. E nós já fizemos o estudo do prefácio, um estudo introdutório, do capítulo 1, e hoje a gente dá continuidade no capítulo 2. Então, inicialmente, os primeiros estudos eu gravei e disponibilizei, e aí agora vou fazendo aqui ao vivo. E aí, assim, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta em relação ao estudo desse capítulo de hoje, por favor, pode mandar aqui no comentário, tá? Pra gente fazer num estilo de bate-papo mesmo e a gente poder então fazer essa reflexão. Quem quiser compartilhar aí para chegar em mais pessoas, alguém que de repente esse estudo vai fazer sentido, vai tocar no coração, vai ajudar nesse momento também desafiador. É bacana também. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu desativei aqui os comentários sem querer. Agora eu vou ter que achar aqui como é que eu ativo de volta. Bom, gente, o capítulo de hoje. Agora eu desativei o comentário e não consigo. Ah, voltou, achei. O capítulo de hoje, ele estava pensando aqui um pouquinho antes, né? O quanto que o André Luiz, nesses dois capítulos iniciais, ele já nos projeta numa experiência que dá noção do próprio título do livro, Entre a Terra e o Céu. Então, no primeiro capítulo, a gente vê lá o benfeitor Clarencio falando sobre a força do pensamento, sobre a prece e dando noções no plano espiritual para espíritos desencarnados de como funciona o mecanismo da prece, de como o nosso movimento interior ele nos sintoniza com mentes, com seres e com circunstâncias que venham atender o que nós estamos demandando internamente. E no capítulo 2, no capítulo de hoje, o André Luiz didaticamente nos leva para a Terra, para a experiência do plano da Terra, né? Do plano do encarnado. Boa noite, Carmen. Porque o que a gente vai presenciar? Toda a teoria que foi trazida pelo benfeitor Clarencio, a gente vai ver agora na prática. Né? Então a gente já começa a fazer esse trânsito entre espiritualidade e plano da matéria, plano dos encarnados, nessa metáfora entre a terra e o céu. Mas eu queria destacar um outro ponto, um outro detalhe dessa metáfora entre a terra e o céu. Porque nós vamos ser apresentados aqui ao lar, à família que dá origem a toda a história do livro. E nesse primeiro cenário que nós vamos ver, nós vamos ser apresentados para a ideia de que dentro do mesmo lar nós encontraremos criaturas que estão em estados interiores
em estados de espírito muito diversos. Então, nós internamente poderemos, em um determinado ponto da nossa encarnação, estar vivendo no céu, né? O céu, e em outro ponto a terra. Então, transitamos internamente também entre esses estados de espírito, esse estado emotivo nosso. Isso é importante perceber, porque nós vamos encontrar nesse primeiro cenário que o André vai trazer, que o Espírito André vai trazer, nós vamos encontrar criaturas que estão no mesmo lar, mas cada uma delas está num ponto da sua evolução. Está vibrando em um padrão determinado, em uma sintonia, experimentando emoções muito diferentes. E a ideia é que a gente vá pegando os detalhes, né? Saboreando a obra, saboreando os detalhes que o André vai trazendo, que às vezes a gente faz a leitura e passa. Então, vamos lá. Quem quiser mandar um comentário, uma pergunta, fica à vontade, tá? Clarencio e André Luiz estão no Templo do Socorro, falando sobre a responsabilidade que nos cabe a cada um, a cada qual. E aí, ele exibe um documento que ele trazia nas mãos, e isso eles estão no plano espiritual ainda, e aí ele exibe um documento. E aí, ele diz assim: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Só lembrando que a gente encerrou o vídeo anterior falando o que é uma prece refratada. Porque, se vocês vão lembrar, o Clarencio está falando lá, está dando a aula, e aí uma mensageira, uma benfeitora, entra e diz assim: irmão Clarencio, nós temos aqui um apelo comovedor. E aí o Clarencio se para ver o que era aquilo. E aí ele diz: o que é? O que está acontecendo? É uma prece de uma das nossas tuteladas, e é uma prece refratada. E aí a gente terminou perguntando: o que é uma prece refratada? Então ele vai dizer, ele pega o documento que ela trazia e começa a analisar e começa a ensinar para os espíritos que estavam ali naquele processo de aprendizado. Então ele diz: olha, aqui nós temos essa oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Lá no primeiro capítulo, ele fala assim, que cada oração permanece, paira no plano em que em que as finalidades dela se destinam. Então ele diz assim: a prece que tem uma finalidade nobre e elevada se eleva aos planos superiores. E a prece que tem finalidades muito materialistas paira naquela região e vai sintonizar com mentes que estão naquele padrão, na possibilidade de atender aqueles apelos. Nesse caso aqui, ele ressalta, essa oração, ela superou as linhas vibratórias dos planos de matéria mais densa. Então a finalidade dessa prece é muito nobre. É uma finalidade profunda, espiritual. Então ele diz assim: parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. É uma companheira que está reencarnada e que tem a sua reencarnação atrelada, ligada a nosso lar, àquela instituição ali onde eles estão. Aí ele diz: não seguiu, porém, desassistida. Olha que legal, né? A gente perceber que quando nós reencarnamos, há uma assistência à nossa volta. Há vínculos espirituais que nos amparam a trajetória. Então ele diz: permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confinados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Por quê?
porque a reencarnação é uma lei da natureza. Então ela se opera atendendo a leis biológicas específicas, que são leis naturais. Agora, o que ele diz? Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. No ponto de vista moral, a reencarnação, aí há planos, há planejamentos, há questões mais profundas ainda. Há estratégias que são traçadas e vistas na companhia de benfeitores, de mentes que vão à nossa frente na trajetória evolutiva. Então é interessante a gente perceber, né, que há um planejamento da nossa reencarnação. E nós aqui estamos, cada um aqui de nós está vinculado a uma determinada região de onde veio para essa reencarnação. Onde será? Onde será que é a sua que está acompanhando aí? A Dulcinea falando, né? Tem solicitado quase que constantemente o apoio da espiritualidade. A gente tem que fazer isso sempre. Sempre recordar, né, que nós temos esses benfeitores, esse amparo espiritual, essa vinculação. Então a gente precisa sempre buscar esse apoio, se abrir para essa influência benéfica, né? Então, importante a gente perceber a reencarnação dessa moça aqui, que está fazendo a oração, que está sendo recebida pelos benfeitores espirituais e que vai receber a resposta, ela está vinculada, essa companheira está vinculada ao nosso lar. E ela partiu para a reencarnação de lá, com planos, com estratégias traçadas. Então, ele fala que o Clarencio se deteve por alguns instantes, analisando aquela pequena ficha complicada. E aí ele disse assim, mas, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa de serviço a realizar. E aí alguém pergunta, o benfeitor diz, sim, sem dúvida. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser seguido. Gente, isso aí é assim, quanto mais a gente avança na estrada evolutiva, mais complexo se torna o nosso planejamento reencarnatório, porque mais complexas são as nossas responsabilidades. Maior é a nossa possibilidade de trabalho no bem. E como maior é a nossa condição de reparar tropeços do ontem, de restaurar vínculos quebrados, ou males que nós tenhamos feito, ou de construções no bem. Então, quanto mais amplo, quanto mais avançamos, mais complexo se torna esse planejamento. Mais ampla se torna a ficha de serviço na reencarnação. Então ele vai falar, né? Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débitos a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Então a gente reencarna com um passado para organizar, para reharmonizar, né? A gente precisa reparar os tropeços nossos do ontem. Mas também são muito grandes as conquistas a serem realizadas para frente. São grandes os desafios de virtudes a serem cultivadas, trabalhadas dentro de nós. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa. E dentro dela, podemos gerar circunstâncias. Gente, essa frase é muito importante para todo o resto do livro. E está relacionada com a primeira frase lá que o Clarencio fala. Ele começa o livro falando: todo desejo é manancial de poder. E aqui ele vai dizer assim: a conduta é sempre nossa. E dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor.
reencarnamos, temos um plano reencarnatório, mas dependendo das nossas condutas, da nossa caminhada nesse plano reencarnatório, os nossos anseios, nós podemos gerar circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. É isso que a gente vai ver no livro. Pessoas que geraram circunstâncias favoráveis na sua reencarnação e criaturas que, por se entregarem à invigilância, por acalentarem desejos sombrios no seu interior, geraram circunstâncias que complicaram a sua situação. Mas sempre os caminhos de restaurar, sempre os caminhos de regeneração dos passos se abrem. Mas é importante pensar. Então ele segue falando. Vamos aqui saboreando o livro, né? Alguém queria fazer algum comentário? Boa noite, Irajá. Então ele vai dizer assim: reconhecemos assim que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. O livre-arbítrio é relativo, ele vai se ampliando conforme a gente avança, conforme nós evoluímos, nos tornamos mais responsáveis. E conforme nós vamos também nos libertando das consequências que nós demos causa. E nós estamos atrelados a elas. Então ele fala: não podemos esquecer, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo, e a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Olha que profundidade, né? A gente vai tendo uma nova visão da vida. E aí, alguém finalmente faz a pergunta: mas o que é uma prece refratada? O que é isso? Que história é essa? Foi o Hilário, o amigo do André Luiz, que acompanha ele em várias obras e nessa obra vai acompanhar também o desenrolar das ações. E aí o Clarencio fala: bom, a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a um outro objetivo. Olha só, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma prece aqui na direção do celular e ela está desviando em outro rumo. Por quê? Eu acho que a prece tem que ser feita para o celular, mas a intenção da minha prece ela é tão nobre que ela vai alcançar o objetivo adequado, porque é sintonia, porque é força, porque é vibração. E aí vai entrar em ressonância com vibrações, com sintonia, com mentes que estão nessa mesma faixa, nesse mesmo padrão. É isso que eles falam lá no primeiro capítulo e é o que a gente vai estar vendo agora aqui. Inclinávamos a fazer novas perguntas, aí o benfeitor disse assim: esperem. Olha, essa é uma lição muito interessante. Em vários momentos das obras do André Luiz aparece isso. Eles fazem uma pergunta, recebem uma resposta com uma reflexão profunda, e aí quando vão surgir novas perguntas, o benfeitor faz com que eles acalmem aquele ímpeto curioso para que eles aprendam na experiência. E até mesmo nos ensinando a dar tempo para que certos assuntos, certas ideias novas possam ser digeridas, ser compreendidas e ser trabalhadas no nosso íntimo. Então ele diz: espere. Reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem
que observava respeitosa. A mesma mensageira que chegou trazendo o recado da prece. Ela disse assim: chame a irmã Eulália. Alguns momentos se passaram, então ela chega e ele diz: irmã, esse gráfico mostra aflitivo apelo de Evelina. A Evelina é a moça que fazia a prece, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. E aí, a Eulália diz sim. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando uma imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde muito débil e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. Aí o Cláudio disse assim: a mãe de Evelina? Eu disse, sim, ela mesma. Então, chegamos aqui. Qual é a cena que se depara para nós? Uma menina dos seus 14 anos, com a reencarnação vinculada ao nosso lar, fazendo uma prece aflitiva, pedindo amparo. Qual que é a situação do lar dela? O pai, em grandes lutas íntimas, a madrasta, uma profunda depressão, amargurada, uma tristeza enorme, sendo perseguida espiritualmente pela mãe da Evelina, que havia desencarnado. E aí a Eulália segue explicando. Sim, ela mesma, ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Não aceitou que o ex-companheiro, casou-se novamente. Ela desencarnou jovem, o companheiro casou-se novamente, o ex-companheiro, e ela não aceitou a situação. Mas não é tão simples assim. E o livro vai descortinando essa situação para nós. E aí a Eulália segue dizendo, há 2 anos empenho, energia e boa vontade por dissuadi-lo. Então, esse processo, essa interferência espiritual acontecia já há 2 anos. Há 2 longos anos que Odila, desencarnada, perseguia a Zulmira, essa companheira encarnada. Gente, são 2 anos. Então ela diz, vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. Então, os benfeitores, a Eulália na volta, tentando ajudar, mas tem certas emoções que nos cegam. E ela na cegueira, no ciúme, no ódio, ela não conseguia perceber nada, não conseguia perceber o amparo, o auxílio espiritual. Então continuava na sua perseguição. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado. Então uma tragédia se abateu nessa família. Então, o irmãozinho da Evelina, desencarnou afogado. Então ela disse, como nós sabemos, ele desencarnou afogado, consoante as provas de que se fazia devedor. Estava no planejamento reencarnatório dele aquela experiência dolorosa da desencarnação de forma violenta ou dessa maneira. Estava no plano reencarnatório dele porque se atrelava a encarnações passadas. Isso a gente vai ver mais para frente no livro. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Aqui a gente começa a ver as circunstâncias que nós atraímos e que nós geramos em nossa vida que não estavam no nosso planejamento reencarnatório, mas que por nós darmos vazão a determinadas emoções, determinados sentimentos e cultivá-los em nossa mente, nós somos atraídos para determinada circunstância e aí a nossa consciência vai nos cobrar um preço alto.
Então a Zulmira sentia-se culpada pela desencarnação de Júlio. E a partir desse ponto, ela entrava em sintonia com a perseguidora espiritual. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, achava-se desorientada entre o genitor, entre o pai aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la, chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe a proteção. Está entendendo por que é uma prece refratada? Ela fazia prece para a mãe, olhando a foto da mãe, mas a mãe era quem perseguia. A mãe estava em desequilíbrio. Isso é importante a gente lembrar. Às vezes nós fazemos prece e direcionamos o nosso pedido para um determinado ente, para um determinado ser querido que nós acreditamos talvez que esteja numa condição espiritual elevada, mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Agora, o aprendizado é, se a intenção da nossa prece é nobre, é elevada, essa prece alcança o seu objetivo. Então ela segue a lição, né, da Eulália. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Talvez se ela tivesse em outra condição espiritual, ela poderia ajudar a filha, poderia ajudar a circunstância no lar. Poderia. Assim como Clarencio, como André e os benfeitores que estão atendendo o apelo vão auxiliar. Quanto mais nós nos transformamos e renovamos o nosso sentimento, mais nós podemos atender aos apelos do bem. Mais nós podemos auxiliar os corações a quem nos vinculamos. Então o benfeitor pergunta, compreendem agora o que é uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha para o vara, rompe os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. A prece encontra o seu objetivo. Então, o benfeitor espiritual passa o olhar assim no entorno e diz assim, vocês gostariam de auxiliar nesse caso? Vocês gostariam de contribuir na tarefa assistencial? E aí eles, claro, sem dúvida, queremos aprender. Então o orientador diz assim, ele recomenda que esperem 2 dias. Olha por quê. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança, quando estivéssemos a usufruir da companhia. Então, a prece está sendo feita e às vezes a gente quer que a prece tenha a resposta imediata. Então, Clarencio, o espírito que vai se elevando, ele já tem a noção de tempo, né? O pensamento dele já é um planejamento de longo curso. Não é imediatista. É para atender às necessidades do espírito imortal. Então ele diz assim, bom, eu vou me inteirar da situação. É assim, porque o benfeitor espiritual tem mais capacidade, então ele quer que os seus aprendizes também possam aprender conforme a sua condição espiritual. Então ele vai, toma conhecimento da situação para que ele possa ir dando a possibilidade do André e do Hilário irem cooperando e tomando conhecimento da situação conforme eles têm condição e conforme eles não vão ficar chocados e espantados. Porque a descrição que o André vai fazendo para nós também é um revelar aos poucos. Nós vamos sendo apresentados pelos olhos, pela escrita do André, nós vamos sendo apresentados para as realidades da vida espiritual. Então são essas lições que vão se desdobrando. E aí chega o dia deles então irem até a casa e começarem o trabalho assistencial. E ele fala, nossa excursão todavia foi marcada, e no momento preciso achávamos-nos apostos
sem delonga na viagem. Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramos-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. Então a história se descortina na cidade do Rio de Janeiro. E ele diz: o relógio marcava 21 horas. Entramos. E aí nos deparamos com um cenário que lá no prefácio do livro, Emmanuel falou que nós veríamos nesse livro. O coração aflito em prece, o lar varrido de provações, encontramos a nós mesmos nos nossos desafios reencarnatórios. E aí ele diz: em estreito compartimento, como um gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos, presumíveis, lia com visíveis sinais de preocupação um manual de mecânica. Na secretária singela, na secretaria, desdobrava-se publicações diversas, denunciando-lhe os estudos. E aí o Clarencio diz assim: esse é Amaro, o pai aqui da família, tem no longo pretérito... Gente, olha só, olha esse detalhe. Tem no longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões usou projetis e lâminas de ferro para o mal. Não vou dar spoiler aqui. Nos capítulos seguintes, nós vamos ver uma das reencarnações em que ele fez uso, em que ele fez mau uso do metal, utilizando das balas de chumbo, né, das armas de fogo para matar, para perseguir. Mas e agora? O que é que ele fazia? Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Veja só. Alguém que em encarnações passadas utilizava o ferro para matar, ou utilizava o ferro para o tropeço espiritual, agora era servidor público numa ferrovia. Ele agora utilizava o ferro para abrir estradas, para transporte de alimento, de combustível, enfim, de tantas coisas. Agora ele utilizava o ferro para o auxílio à sociedade. Assim é a vida, a gente vai transformando as nossas potencialidades, né? Quantos de nós aqui temos um talento hoje e aí buscamos utilizá-lo a bem coletivo e a bem de nós mesmos, e ontem é possível que nós tenhamos mal utilizado. Então, eu acho essa frase aqui, essa revelação em relação ao Amaro muito, muito importante. Em seguida, passamos a um gracioso quarto próximo. Então, a gente vai entrando na casa, né? Isso eu acho bonito a gente perceber os benfeitores espirituais nos visitando, porque isso, quando a gente faz uma prece, a gente agradece a presença dos benfeitores. Aqui o André está descrevendo isso. Os mentores espirituais entrando na casa, vão nos acompanhando. Às vezes a gente está estudando lá, né? Às vezes o benfeitor espiritual chega ali e vai nos amparar, vai nos dar o auxílio. Às vezes a prece que nós fizemos anteontem vai receber a resposta, vai começar a receber a resposta hoje. Porque tem toda essa movimentação espiritual. Então eles passam ao quarto e aí eles vão encontrar a Evelina, a moça que faz a prece, que estava fazendo a prece. Encantadora adolescente de 14 anos, bordava iniciais num lenço de linho. Isso lá nos anos 40, né, gente? Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, no contato das mãos espirituais do ministro, o Clarencio, revelou indefinível contentamento interior. Então, ela não identifica a presença espiritual, mas sente intimamente uma renovação, uma transformação, né? São as vibrações, a presença do espírito que emana os seus fluidos salutares e a envolve aquela criatura, né? Instintivamente desviou o olhar
do pano alvo e fixou no retrato de mulher que pendia da parede. Sorria enlevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: essa é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. Nós organizamos a reencarnação dela faz alguns anos atrás. Imagine a nossa, né? Se agora conosco está um benfeitor espiritual nosso, uma benfeitora espiritual, ele está olhando e dizendo assim, ó, esse é o fulano, esse é o Felipe, esse é a Marilda, é a Ionara, quem está aqui acompanhando, né? Ah, há tantos anos atrás organizamos a reencarnação dele. Hoje está aqui na luta, está nos seus desafios. Então ele diz, a fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais por imenso amor desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os pais. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, ainda em luta. Ela fazia a prece pedindo ajuda para a mãe, mas na verdade era ela que estava ajudando a mãe naquela prece. Abracei comovido a mocinha estática, que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Acho que esse capítulo, essa frase final de André Luiz, encerra a reflexão central desse capítulo. A grandeza do amor e a sublimidade da oração. E a partir do próximo capítulo, nós vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento dessa família e dos laços espirituais que vinculam cada um deles. Inclusive, a percepção que nós vamos ter de Odila, que é a mãezinha dela, que no momento faz a perseguição espiritual, e a percepção que nós temos de cada um e o que vai se desenrolar ao longo dos próximos capítulos do livro. Beleza? Até o próximo capítulo. Um abraço. Deixem os comentários aí, por favor. Beleza?